Olá, galerinha! Iremos continuar hoje a falar da série das vias de São Tomás de Aquino, hoje sobre a quarta via, que é a via da perfeição, dos graus de perfeição. E, como eu falei, a primeira, segunda e terceira via são as vias referentes a Deus enquanto ele como primeira causa, como o primeiro ser existente que criou todas as coisas. Porém, a quarta via será Deus referente a ele ser o bem supremo, o ser mais perfeito de todos. É isso que se refere à quarta via. Só que antes de eu começar a explicá-la, vou pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos começar. Bom, nessa via, São Tomás de Aquino diz que ao a gente observar a natureza, a gente vê que existem graus nas coisas. Por exemplo, o mais e o menos ou o igual. Então, existem as coisas mais e menos altas, mais e menos fortes, mais e menos quentes, enfim. Existem graus nas coisas, porém, graus diferentes. E quando o São Tomás de Aquino vai falar dos graus de perfeição, ele usa o termo perfeições. E ele diz que tem as perfeições mistas e as puras. Qual que é a diferença entre elas? As mistas se referem às perfeições corruptíveis, ou seja, aquelas que são encontradas na matéria, no sensível. Então, é tudo aquilo que é percebido pelos nossos cinco sentidos. Por exemplo, vou dar aqui, existe uma maçã mais ou menos vermelha do que a outra. Então, a cor vermelha ou qualquer outra cor é uma perfeição mista, porque ela é sensível, material e corruptível. Por que é corruptível? Porque ela pode mudar. Ela não é uma perfeição pura que está já 100% atualizada. Porém, isso não acontece com as puras. Porque as perfeições puras, primeiro, existe um grau de racionalidade nessas coisas. Então, não é igual às mistas, que dependem completamente dos sentidos e daquilo que nós conhecemos. Porque o exemplo que eu dei, existe uma maçã mais ou menos vermelha que a outra. Portanto, se tem graus de maçãs vermelhas, logo existe um ser mais vermelho de todos. Não é assim que funciona, porque aquele ser que nós pensamos ser o mais vermelho é apenas o que nós conhecemos como o mais vermelho. Porém, isso pode mudar no momento em que nós conhecemos um ser mais vermelho que esse. Só que isso não acontece com as puras, porque as perfeições puras não estão na matéria, elas têm a ver com o ser, com a essência de cada ente. Portanto, faz sentido haver um grau mais perfeito de todos, no sentido das perfeições puras, porque tem um grau de racionalidade entre elas. Por exemplo, o ser que é mais inteligente, mais sábio, mais benevolente, mais bondoso, mais justo, faz sentido ele ser tal, porque essas características têm a ver com o próprio ser. E assim sendo, faz sentido a gente imaginar um ser que ele é maximamente perfeito nessas características, porque não tem como a gente pensar num ser que está acima deles, que pode o superar, ao contrário do que é com as mistas. Outra coisa também é que as perfeições puras não podem mudar, elas são incorruptíveis. Assim sendo, o ser mais vermelho de todos, ele pode muito bem deixar de ser. Mas agora, o ser mais sábio de todos, como é que você muda isso? Não tem como mudar, porque a sabedoria não é um acidente. Ela tem a ver com a essência do ser. Então, as perfeições puras, elas são imutáveis, incorruptíveis. Por isso que elas são tão superiores às mistas. E outra coisa é que faz sentido o ser maximamente perfeito ter todas as características das perfeições puras, porque todas as perfeições puras estão ligadas umas às outras. Não é como ocorre nas mistas, que elas são completamente diferentes, como eu mostrei. Por exemplo, faz sentido o ser mais inteligente de todos ser o mais bondoso. Faz sentido o ser mais sábio de todos ser o mais justo, entendeu? Agora, qual que é a lógica do ser mais azul ser o ser mais alto? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
mas nas puras tem a ver. Por conta disso, se existe um grau de mais e de menos nas perfeições puras, logo, para ter esse grau de mais e menos, é necessário haver um ser máximo. Porque como é que você vai escalar esses graus de perfeição sem você pensar no máximo entre eles? Por exemplo, tem o ser mais e menos justo, mais e menos bondoso. Tá, mas com que referência você está usando isso? E eu vou só deixar uma coisa aqui clara, que antes que alguém aí nos comentários diga mas se for usar essa lógica, logo é para ter um ser menos, tipo assim, um ser de grau mais inferior de todos. Mas não. Por quê? Perfeição se refere ao ato, ao ser estar 100% atualizado, alcançada a sua finalidade, alcançada a sua beatitude. É por isso que nenhum ser deseja o próprio mal, porque o bem, ele é atual, ele é natural. Todos os seres desejam o próprio bem pelo fato de todos serem bons, na medida de que o bem, ele é o próprio ser, porque ele é o próprio Deus. É por isso que é impossível existir um ser que deseja o próprio mal, ou um ser que ele é mal por natureza, ou existir um Deus mal, como acreditam os maniqueus. Isso é impossível, porque o bem se refere ao ato. E tipo assim, se você for usar esse argumento, isso é muito, muito ruim, porque tipo assim, é como se eu falasse assim, se existem, por exemplo, seres mais e menos parecidos com uma árvore. Isso quer dizer que tem um grau máximo que é a própria árvore. Agora, qual que é o ser que menos se parece com uma árvore? Não tem isso. As coisas vão só se afastando cada vez mais. Mas não quer dizer que tem um grau mínimo, um grau menos perfeito de todos. Não, existe o grau mais perfeito. Agora, existe um grau menos perfeito, isso não tem. Isso depende do quanto que você se afasta. É por isso que o diabo não é o mal. Ele, tipo assim, muita gente confunde achando que o diabo é como se fosse um Deus malvado. Ele não é isso. Ele é o ser que mais se afastou de Deus. Portanto, ele é o mais perverso pelo fato dele ter sido o que mais se afastou do bem. Mas ele era bom por natureza porque ele desejava o próprio bem. Mas ele não é mal por natureza e ele não é o próprio mal. A questão é que ele é mal porque ele se afastou muito do bem. E por isso ele é o mais mal de todos. Mas ele não é o próprio mal. Não existe o próprio mal. Existe só o próprio bem. Ou seja, faz sentido haver um ser que ele é maximamente justo, maximamente bondoso. E esse ser nós chamamos de Deus. A perfeição pura por excelência. E pelo fato de Deus ser infinito, a sua perfeição é referente ao seu ser, à sua essência. A essência de Deus é infinita, portanto faz sentido ele ser infinitamente sábio, infinitamente justo, infinitamente bondoso, misericordioso, inteligente. E, bem, essa é a quarta via de São Tomás de Aquino e creio eu que ela é metafisicamente talvez a mais complexa de todas. E ela se refere, como eu disse, ao fato de Deus como bem supremo, como a perfeição por excelência. E basicamente é isso. Fiquem no aguardo para a quinta via que vai sair logo logo. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.